Bom dia, meus irmãos. Eu sou o pastor Mauro Lúcio e estarei com vocês aí hoje da Escola Dominical. O assunto que eu gostaria de compartilhar com vocês é algo bastante essencial, algo bastante básico, mas é de suma importância para que nós desenvolvamos a nossa vida espiritual, continuemos crescendo, continuemos alcançando maturidade no Senhor, como diz a palavra do Senhor, crescendo rumo à estatura de Cristo. O tema de hoje, o tema que eu quero compartilhar com vocês é como ler corretamente a Bíblia, né? Porque nós sabemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática, e é através dela que nós ouvimos a voz de Deus e é através dela que nós buscamos as orientações corretas e que entendemos e sabemos, né, de fato qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, eu já quero deixar esse tema como uma pergunta: como ler a Bíblia corretamente? Antes disso, antes de respondermos essa pergunta, eu gostaria de passar algumas informações para vocês, compartilhar com vocês algumas informações. A primeira delas eu chamei de ficha técnica. Talvez você já saiba disso, né, dessas informações que eu vou trazer, mas é sempre bom a gente estar revisando, a gente estar revendo, né? Em relação à Bíblia, a Bíblia é composta por 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. Ela demorou aproximadamente 1.600 anos para ser escrita. Você tem aí o primeiro livro, os primeiros livros, né, por volta de 1500 a.C., com Moisés, e o último livro, que é o livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, por volta do ano 95. Por que nós falamos por volta? É porque essas datações às vezes são complicadas e às vezes os estudiosos colocam um pouco além, um pouco aquém. Né? Então, o importante é que você saiba, pelo menos entenda esse período, né? Esse período no qual a Bíblia foi escrita. Além disso, a Bíblia teve aproximadamente 40 autores. Nós tivemos autores que foram sacerdotes, tivemos reis, tivemos juízes, profetas, pescadores. Né? Então, foi uma gama de pessoas com os conhecimentos os mais variados possíveis, as funções sociais as mais variadas possíveis. O fato é que Deus chamou quem Ele quis chamar para inspirar, não é? E deixar a sua vontade escrita, né? E hoje nós temos a palavra de Deus, né? Nós temos o privilégio de ter a palavra de Deus nas nossas mãos, com fácil acesso, na nossa língua, né? Em português, e isso é bastante, isso é uma bênção para nós, né? Como eu coloquei aí, os primeiros livros foram os livros do que nós chamamos de Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses primeiros livros foram escritos por Moisés e o último livro foi escrito pelo apóstolo João, né? Pelo apóstolo João. Ela foi escrita em 3 línguas. Hebraico, a maioria do Antigo Testamento foi escrita em hebraico, algumas passagens de Daniel, Esdras, foram escritas também em aramaico, e o Novo Testamento foi todo escrito em grego. O curioso de tudo isso é que quando nós pensamos assim, mas a Bíblia demorou esse tempo todo para ser escrita, ela foi escrita por tantas mãos, né, tantos homens, mais de 40 escritores, ela parece uma coxa de retalho. E de fato, né, ela parece sim essa coxa de retalho, mas o mais curioso de tudo isso é que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia apresenta harmonia, a Bíblia apresenta unidade, e toda essa harmonia e essa unidade, ela é apresentada, né, na Bíblia porque ela foi inspirada por Deus. Na verdade, o autor da Bíblia foi o próprio Deus, né, porque ele foi quem inspirou todas essas pessoas ao longo desses 1.600 anos para deixar a sua vontade, a sua palavra escrita para nós. Né? Isso é maravilhoso, isso é uma prova da inspiração divina das Escrituras, né? Da Bíblia Sagrada.
Em relação aos seus escritos, compreendendo os seus escritos, eu falei agora há pouco de Antigo Testamento e Novo Testamento. O que é a palavra? O que significa testamento? Testamento significa aliança, significa compromisso. Quando nós falamos do Antigo Testamento, o Antigo Testamento é a aliança de Deus com seu povo antes da chegada do Messias e Jesus Cristo. Né? E o Novo Testamento é a aliança de Deus com seu povo através de Jesus Cristo, através do Messias. Outro ponto importante para que se mencione aqui é que essa aliança foi feita entre Deus e o povo. Deus é o autor da aliança, Deus é quem executa essa aliança, né, e Ele é quem mantém a aliança que Ele faz com seu povo, seja antes da chegada de Jesus, né, apenas com a anunciação de Jesus, que todos os homens e mulheres de Deus, todos os servos de Deus no Antigo Testamento olhavam e esperavam a vinda do Messias, a chegada do Messias. No Novo Testamento, nós já vemos o Messias chegando, isso foi que inaugurou o Novo Testamento, a chegada de fato do Messias, né? E essa aliança continua. Né? A aliança de Deus com seu povo é marcada por reconciliação, filiação e regeneração. Tudo isso executado através de Cristo. Né? Através de Cristo. O Antigo Testamento, de uma forma geral e de uma forma resumida, como que é formado o Antigo Testamento? O Antigo Testamento é formado por um conjunto de livros. Na verdade, a Bíblia é um conjunto de livros. Né? A Bíblia é uma biblioteca de 66 livros. E o Antigo Testamento é formado por os livros que nós chamamos livros da lei, livros históricos, livros poéticos, os profetas maiores e os profetas menores. Já o Novo Testamento é formado pelos Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Epístolas Paulinas, Epístolas Gerais e o livro de Apocalipse. Vamos ver agora de uma forma mais particularizada cada uma dessas partes. Né? Os livros da lei, o que nós chamamos de livros da lei, são os 5 primeiros livros, de Gênesis a Apocalipse. Eles compreendem um período histórico, aí, um período de 3.000 anos de história, né, aproximadamente 3.000 anos de história, desde a criação do mundo, desde a criação de Adão até a entrada na Terra Prometida. O livro de Gênesis começa, por exemplo, com o relato da criação, né, e termina falando sobre José, né, a morte de José, e os outros livros. Né, aí depois você tem a escravidão no Egito. Depois de José você vem a escravidão do povo israelita no Egito durante os 430 anos, e termina o livro da lei com a libertação com Josué, né, o povo entrando na Terra Prometida com Josué. Os livros históricos são os livros de Josué e Esther, que compreendem um período de 1.100 anos de história, que foi da conquista de Canaã até 100 anos após o exílio babilônico. Nós sabemos que o povo de Israel desobedece a Deus, né? Em vários momentos eles desobedecem a Deus, e Deus, como punição, eles foram exilados na Babilônia por 70 anos, e o livro de Josué até o livro de Esther narra esse período, né, que compreende 1.100 anos de história da conquista de Canaã, quando Josué passa o Rio Jordão com o povo de Israel, até 100 anos após o exílio babilônico. Você tem também os livros poéticos, que compreendem os livros de Jó, Cantares, né, Jó, Salmos, Provérbios e Cantares de Salomão. Você tem os profetas, os chamados profetas maiores, que são 5 livros, né, de Isaías a Daniel, e os profetas menores, que vão de Oséias a Malaquias. Profeta maior, o profeta menor, vem da designação do tamanho do livro. Né? Então, só a designação vem por conta do tamanho de cada livro, desses conjuntos de livros. Né? O Novo Testamento já é formado pelos evangelhos,
Evangelhos são quatro, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelhos narram a vida e a obra de Jesus. É importante dizer que nesses livros, né, nos evangelhos, você não tem toda a vida de Jesus descrita. Você tem, por exemplo, pouquíssimos relatos sobre a infância de Jesus, né, pouquíssimos mesmo sobre a infância de Jesus. Os evangelhos ah, pontuam, né, focam basicamente na obra de Cristo, tá bom? Na obra de Cristo. E cada evangelista narra de uma forma, narra para um público-alvo, por isso que você tem algumas diferenças entre eles, né? Depois dos evangelhos, você tem o livro de história da igreja, que nós chamamos o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos começa na ascensão de Jesus Cristo até a prisão do apóstolo Paulo em Roma. O livro termina, o livro começa, né, com os apóstolos e o grupo de seguidores, a igreja do Senhor naquele momento, vendo Jesus subir, né, e os anjos falando que o Jesus viria, da mesma forma que aqueles homens e aquelas pessoas que estavam ali presenciaram, testemunharam a subida de Jesus, né, Jesus também iria voltar e toda a humanidade iria testemunhar também a sua volta. Você tem também no Novo Testamento as epístolas paulinas, de Romanos a Filemon. Um aspecto importante aqui é que o apóstolo Paulo escreveu quase né, o Novo Testamento quase todo, né, grande parte do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo, e essas epístolas paulinas são cartas do apóstolo Paulo para as igrejas, né, que vai de Romanos a Filemon. Epístolas gerais são epístolas escritas por outros apóstolos, ou outros servos do Senhor. Por exemplo, você tem Tiago, você tem o próprio Judas, você tem Pedro, você tem João, que escrevem as epístolas gerais. E o Novo Testamento termina com o livro do Apocalipse, o livro profético, o livro do Apocalipse, que narra as últimas coisas, né? As últimas coisas. Em relação a critérios para autenticação, esse é um ponto importante que deve ser mencionado, que deve ser lembrado em relação à Bíblia. Por quê? Porque nós sabemos que Deus revelou ao homem a sua vontade, e essa vontade foi registrada, né, escrita, registrada ao longo do tempo, né? Mas a questão é o seguinte: como saber que determinado livro, que determinado escrito era realmente palavra de Deus ou não? Né? E aí, pensando aqui no Novo Testamento, por exemplo, no Novo Testamento, pensando em Novo Testamento por causa do dinamismo do Novo Testamento, né? Com a morte dos apóstolos, como que a igreja saberia distinguir o que era falso e o que era de fato palavra de Deus? Né? Suponhamos que nós estivéssemos lá na igreja de Roma, por exemplo, igreja de Roma ou igreja de Corinto, chegava uma carta lá dizendo que era uma carta do apóstolo Paulo, mas como saber que essa carta era carta de Paulo ou carta de qualquer outro, que era de qualquer outro servo do Senhor, e que aquela carta poderia ser considerada palavra de Deus ou não? Lá, esse é um ponto importante, porque um dos grandes problemas da igreja, né, foi como saber distinguir aí os ensinamentos dos falsos profetas, dos falsos mestres. Basicamente todos os escritos do Novo Testamento, todas as cartas do Novo Testamento falam sobre isso, e há de fato essa preocupação. Para que para que a comunidade cristã, os servos do Senhor daquele momento, não fossem enganados com falsas palavras, né, com uma falsa palavra, era preciso passar aquele texto, aqueles escritos, por alguns critérios, por alguns crivos. E aí eu levantei alguns deles aqui. Por exemplo, primeiro crivo, o crivo da autoridade divina. O documento, aquela carta, o escrito que chegava em determinada igreja, em determinada comunidade cristã, o autor daquele escrito, ele falava em próprio nome, ele expressava o seu ponto de vista, ou falava em nome de Deus, né, por exemplo, né? Ele
argumentava que aquela carta era autoridade divina ou era da sua própria autoridade. Esse era um ponto a ser observado. Não é? Esse era um ponto a ser observado. Era observado também a questão da autoridade profética. O autor daquele escrito, daquela carta, era reconhecido pela comunidade cristã como um homem de Deus, um profeta, um apóstolo, alguém enviado por ele. Quem era o autor daquela carta, daquele escrito? Né? Esse reconhecimento pela comunidade cristã era importante, era indispensável. Outro critério, confiabilidade. Os fatos históricos e as afirmações teológicas colocadas ali naquela carta, enumeradas naquela carta, se sustentavam quando comparados aos demais livros, porque você tem aqui no início a comunidade cristã, no Novo Testamento, você tem apenas os escritos do Antigo Testamento. Né? Então, as comparações que deveriam ser feitas eram com o Antigo Testamento. Então, deveria se pesquisar, né, a confiabilidade daquele escrito, os fatos históricos ali descritos, era algo que a teologia apontada ali, a teologia descrita ali, era algo sustentado pelos livros, já dos livros do Antigo Testamento, por exemplo, né, o conhecimento da igreja teologicamente falando. Outro critério, aplicabilidade. Tal escrito tem demonstrado autoridade para ensinar, para repreender, para corrigir, para edificar de forma eficaz. Nós precisamos lembrar que o apóstolo Paulo, ao escrever para Timóteo, fala exatamente sobre isso. Né? Toda a escritura é útil para repreensão, correção e edificação, né, ensino do homem na justiça. Então, o escrito, de fato, aquela carta que chegava a determinada comunidade cristã, tinha essa autoridade, demonstrava essa autoridade. O quinto critério, critério do reconhecimento. Os destinatários reconheceram e acolheram as orientações nelas contidas, naquela carta, que a carta chega, ela é lida pela comunidade, ela é conhecida pela comunidade, e a comunidade precisa reconhecer, acolher aquela carta como sendo algo de fato vinda de Deus, vinda do Senhor. Se a comunidade não reconhecesse, né, seria extremamente delicado entender que aquele escrito era um escrito autêntico, era um escrito que poderia ser considerado como palavra de Deus. E também em relação à preservação. Houve preocupação em preservar os originais e as cópias que foram escritas, porque o que acontecia basicamente com as cartas, né, com os escritos ou dos apóstolos, né, ou de emissários dos apóstolos, eles chegavam em alguma comunidade cristã, naquela comunidade cristã, e cópias eram feitas. Né? Claro que se preservava o original e tal, né, mas cópias eram feitas para que as outras comunidades cristãs também tivessem acesso àquela orientação, aquelas palavras. Né? E havia sim uma preocupação em preservar essas cartas, havia uma preocupação no momento de se fazer as cópias, né, para que essas cartas, para que o texto copiado fosse fiel ao texto original. Né? Esse era um outro critério de autenticação da palavra. E gostaria de passar agora para a parte da revelação. Quais são as formas de Deus se revelar para a humanidade, para o ser humano de uma forma geral, ou para o seu povo, para a igreja? Nós temos duas formas de revelação. A primeira forma de revelação é uma revelação que nós chamamos de revelação indireta ou revelação geral. O que é essa revelação geral? A revelação geral é algo que está acessível a todos percebem. Né? O ser humano de uma forma geral, a humanidade de uma forma geral, percebe a revelação, ela é dada de uma forma geral, por isso o nome geral, né? A todos. E aí tem alguns pontos aqui que eu gostaria de mencionar a respeito dessa revelação geral. Primeiro,
primeiro ponto que é preciso mencionar sobre isso, a criação revela a existência de Deus. Eu fiz questão de colocar o Salmo 19, versículos de 1 a 4 aí para você, né? Porque quando nós olhamos para a criação, você percebe a existência de Deus, né? O Salmo 19, versículos de 1 a 4 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Ali pôs uma tenda para o sol. Basta olhar para a criação, olhar para tudo que está ao nosso redor, olhar para a natureza, olhar para tudo que está ao nosso redor, você percebe que existe um Criador inteligente, né? E esse Criador inteligente é o Senhor Deus. Um outro texto também falando sobre isso, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Nenhum ser humano poderá chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não sabia que o Senhor não existia. Segundo isso que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui, que Deus escreve para nós, que Deus deixa para nós de forma inspirada através do apóstolo Paulo, nenhum homem poderá chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu não sabia que o Senhor não existia, por isso eu não acreditava no Senhor. Porque, de fato, tudo que está diante de nós deixa patente a divindade de Deus, o poder de Deus, tudo isso faz com que nós percebamos a Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele elabora um pouco mais aquilo que Davi escreveu lá no Salmo 19. Né? Um segundo ponto em relação à revelação geral: o senso moral do homem revela a existência de Deus. Isso é algo importantíssimo, porque senso moral, ou seja, capacidade de saber o que é certo ou errado, faz parte da imagem de Deus em nós. É um dos pontos da imagem de Deus em nós. E justamente esse senso moral revela a existência de Deus. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 2, a partir do versículo 14. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Esses mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhe também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, aqui fica patente, fica muito claro. Os gentios não tinham a palavra de Deus. Eles eram povos distantes de Deus, não tinham a palavra. Lembrando que gentios são povos não judeus, né? São aqueles que não são judeus. Os gentios não tinham lei, não tinham a palavra de Deus, não tinham esse documento chamado palavra de Deus. Mas, na verdade, essa palavra estava gravada no seu coração. Não é? Como diz aí, eles mostram, versículo 15, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Essa norma da lei gravada no seu coração é exatamente esse senso de moralidade. Esse senso de moralidade. Terceiro ponto a ser mencionado: a história revela a existência de Deus. Ela revela a existência de Deus porque em vários momentos ao longo da história, Deus interviu para que o seu propósito fosse cumprido. Eu trouxe aí alguns textos para te mostrar isso. Por exemplo, Esther, né? O livro de Esther, o escritor menciona o seguinte: porque se de todo te calares, isso aqui é um momento de diálogo de Mordecai com Esther, né, a sua sobrinha Esther. Esther estava temerosa, ela não queria chegar diante do rei, e aí
o seu tio chega para ela e e faz esse alerta para ela. Diz para ela: porque se de todo te calares, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para se para e quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. O que Mordecai estava dizendo para Esther, estava abrindo os olhos de Esther naquele momento, era o seguinte: Esther, você foi colocada como rainha para este momento, para que o povo de Deus, para que o seu povo fosse preservado. Né? Nós conhecemos a história de Esther, o rei que quis, né, ter outra esposa, e ele vai procurar essa esposa no seu reinado, nas suas escravas, e Esther foi escolhida. A Esther foi escolhida. E lendo o livro de Esther e conhecendo a história bíblica e a história da humanidade de uma forma geral, a história da criação, nós percebemos que de fato Esther foi colocada ali como rainha para que o povo de Deus fosse preservado, e isso aconteceu. Isso de fato aconteceu. Outro ponto, Esdras, capítulo 1, versículo 2: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Esse momento aqui foi um momento antes, né, o momento que imediatamente antes do retorno de Israel do exílio. Né? Agora não era mais a Babilônia, a Pérsia, os persas tinham dominado sobre os babilônios, né? Dominaram os babilônios, e Ciro era o rei da Pérsia naquele momento. E aí ele dá esse depoimento que Deus tinha dado a ele os reinos da terra, e tinha encarregado e tinha dado a ele a função, a ordenança de edificar uma casa em Jerusalém. Por isso o rei Ciro permite que o povo de Israel volte para Jerusalém, para Israel, né, saia do exílio e volte para Israel, cumprindo a palavra do Senhor que foi dada pelo profeta Jeremias, né, dizendo que o exílio iria durar 70 anos e que depois desse tempo o povo iria voltar. E de fato foi isso que aconteceu. Né, Deus tocou no coração de Ciro, que era um homem ímpio, que era um homem que não tinha temor de Deus, não era um servo do Senhor, mas o Senhor tocou no seu coração e ele permitiu isso. Né? Outro ponto, Romanos 9, porque a Escritura diz a Faraó, agora o apóstolo Paulo também mencionando sobre Faraó, no momento em que o povo de Israel estava sob a escravidão egípcia. Né? Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Lembrando aqui do episódio da escravidão egípcia, quando Deus levanta Moisés e manda que Moisés vá conversar com Faraó para pedir que Faraó liberte o povo, deixe o povo ir para o deserto, saia para louvar a Deus no deserto. E Faraó permite, depois ele volta atrás e tem tudo aquilo que acontece até a 10ª praga. Né? Deus deixa bem claro que ele que foi quem endureceu o coração de Faraó para que tudo aquilo acontecesse. Ou seja, Deus interviu na história para que o seu propósito se cumprisse. Mas, de todas as intervenções de Deus na história, a maior delas foi a encarnação de Cristo para mudar o destino da humanidade. Todas essas intervenções mudaram o destino da humanidade. Deus levanta homens, Deus levanta mulheres para que o seu propósito seja cumprido, mas de forma plena, de forma total e cabal. O propósito de Deus foi cumprido na encarnação de Cristo. Você tem, por exemplo, Gênesis 3,15, quando Deus fala que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Aquele texto nós conhecemos como o evangelho primordial, né, o proto-evangelho. E
à medida que a história foi passando, aquilo foi ficando mais claro, aquilo que Deus tinha dito ali naquele momento foi ficando mais claro, cada vez mais claro, até chegar no Novo Testamento, e o apóstolo João menciona que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a tua glória como do unigênito do Pai. Ali foi o momento máximo da revelação, o momento máximo da intervenção de Deus na história, quando Jesus, o Deus Filho, se faz homem, né, e muda de uma vez por todas o destino da humanidade. O quarto ponto, em relação à revelação geral, a semente da religiosidade e o senso de divindade do homem revelam a existência de Deus. Semente de religiosidade e senso de divindade são dois conceitos elaborados por João Calvino. Ele diz, segundo João Calvino, todo ser humano tem dentro de si uma semente de religiosidade e um senso de divindade. Todo ser humano foi criado tendo Deus como referência, seja ela positiva ou negativa, mas o ser humano é tel-referente, né? Tem Deus como referência, e o ser humano tem uma semente de religiosidade dentro dele. E essa semente de religiosidade, esse senso de divindade, também mostra, também é prova dessa revelação geral. Eu coloquei aí apenas como exemplo, né, o Atos capítulo 17, versículo 16 a 23, que narra quando o apóstolo Paulo chega em Atenas e ele vai andar pela cidade de Atenas e ele vê vários deuses, né? Os gregos eram politeístas, e ele vê ali uma infinidade de deuses. E de todos aqueles deuses, o que chama a atenção do apóstolo Paulo é aquele altar ao Deus desconhecido. E diante daquilo ali ele apresenta o Senhor Deus, apresenta Jesus, falando que aquele Deus desconhecido dos atenienses naquele momento, naquele lugar, era Jesus, e ele anuncia Jesus, prega o evangelho ali, né, e muitas pessoas se convertem, outros ficam nervosos, ficam enraivecidos, né? Então, isso mostra que em todas as culturas existem expressões do reconhecimento da existência de Deus e a busca por ele. É claro que você vai falar, mas uma cultura politeísta mostra a existência de Deus, o reconhecimento da existência de Deus? Sim, sim. Mesmo que eles busquem de forma distorcida, eles têm a noção da existência de uma divindade. Né? Eles têm a noção da existência dessa divindade, e mesmo que eles busquem de forma distorcida, eles buscam. Né? A esperança é que a esperança é que eles conheçam Deus verdadeiramente, né? E se convertam do seu caminho mau. Né? Em relação à próxima forma de Deus se revelar, é a revelação especial, né, que nós chamamos de revelação especial. Revelação geral mostra Deus como Criador, né, de forma básica, de forma ampla. Eu citei o Salmo 19, eu acho que é um salmo que todo mundo conhece quando fala da revelação de Deus, a revelação geral de Deus. Quando nós olhamos para a criação de uma forma geral, nós entendemos que existe um Criador, existiu um Criador, né? E esse Criador foi quem planejou, projetou todas as coisas, e com um propósito, com uma razão bastante específica. Então, a revelação geral mostra Deus como Criador. A revelação especial, não, ela mostra Deus como Redentor. Né? E aquilo que eu mencionei agora há pouco, essa revelação especial ela foi progressiva. Ela começa ali em Gênesis 3,15 e ao longo da história ela vai se ampliando o entendimento das pessoas sobre Deus, sobre a redenção, sobre a obra do Senhor, sobre o propósito eterno de Deus, que é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Esse propósito ele foi ficando cada vez mais claro ao longo que a história, ao longo do desenrolar da história, né? Por isso que nós falamos que a revelação especial é progressiva, ela foi progressiva, começou no Éden e teve seu ponto máximo em Jesus Cristo. O máximo que Deus podia revelar era a si mesmo,
era a si mesmo, e ele revelou a si mesmo em Cristo. Né, em Cristo. Então, não há uma revelação de Deus maior do que o próprio Cristo. Essa é a revelação especial. Né? E através da revelação especial é que nós temos a redenção. Né? Que nós temos a redenção. Agora, né, passando para respondendo, depois de toda essa contextualização, eu quero trazer de volta a pergunta do início: como ler a Bíblia corretamente? E aí nós vamos passar aqui para a resposta dessa pergunta. Há uma série de pontos que precisam ser observados. Você quer ler a Bíblia corretamente, então você precisa prestar atenção nisso. Em primeiro lugar, para ler a Bíblia corretamente, né, a Bíblia deve ser lida com reverência. Quando você tem a Bíblia diante de você, você não tem apenas um livro. A Bíblia é um livro? Sim, a Bíblia é um livro. Não é um livro, mas ela não é um livro comum, ela não é um livro qualquer. Porque ali você tem a palavra de Deus, você tem a vontade de Deus. A Bíblia é um livro sagrado, é um livro no qual Deus orienta o homem, de fato se revela, se mostra, né, de forma plena, de forma total, tudo que Deus queria mostrar para o homem de si mesmo, ele traz essa revelação através da Bíblia Sagrada. Né? O texto de Hebreus capítulo 4 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A palavra do Senhor, como o escritor de Hebreus coloca em versículo 13, não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Né? A palavra do Senhor tem esse poder de discernir entre propósito do coração e pensamentos. Ela discerne o coração do homem. Por quê? Porque de fato ela é palavra do Senhor. E estando diante da palavra do Senhor, se você quer ler a Bíblia de forma correta, quando for lê-la, leia com reverência. Você está diante de Deus, diante da palavra de Deus. E essa palavra demanda reverência, não é? Demanda reverência. Segundo ponto, e a Bíblia deve ser lida completamente. Completamente por quê? Porque a Bíblia, como eu mencionei já anteriormente, a Bíblia é composta por 66 livros, foi escrita em várias épocas diferentes, ao longo de 1.600 anos, autores diferentes, circunstâncias as mais diversas possíveis. Então, para que você leia a Bíblia corretamente, para que você tenha um entendimento bíblico sólido, consolidado e o mais amplo e profundo possível, você deve lê-la completamente. Como que você deve lê-la então? Comece em Gênesis e leia até Apocalipse. A Bíblia não pode ser lida, eu vou ler a Bíblia, aí você abre a Bíblia e lê determinado texto. Aí amanhã você fecha a Bíblia e lê em outro lugar. Não, se você lê a Bíblia dessa forma, de forma tão segmentada, você não vai construir um entendimento bíblico correto. Né? E aí você vai estar sempre aquém, atrás daquilo que você poderia estar em termos de conhecimento bíblico, em termos de maturidade cristã, maturidade espiritual. Então, ler a Bíblia corretamente é ler a Bíblia completamente. Pastor, mas tem muitos livros difíceis, tem muitos livros de leitura complicada. Sim, meus irmãos, sim. A Bíblia tem muitas coisas difíceis de saber, de se entender, né, de se interpretar. É por isso que nós precisamos estudar, é por isso que nós precisamos estar sempre junto de pessoas mais maduras do que nós, né, buscando de forma certa, de forma correta, porque, de fato, existem coisas difíceis, né? Mas, mesmo que alguns textos bíblicos sejam de difícil interpretação,
nós podemos sim conhecê-los, nós devemos sim lê-los e conhecê-los. Né? Você não pode simplesmente escolher um ou outro texto para ler. Ah, eu gosto mais de Salmos, ah, eu gosto mais dos Evangelhos, ah, eu gosto. Sim, esses, né, ler os Salmos é muito bom, né? Mas também ler Números é bom, mas também ler Apocalipse é bom. Tudo isso não só bom, mas necessário. Né? Ler a Bíblia corretamente é ler a Bíblia completamente. Terceiro ponto, a Bíblia deve ser lida constantemente. Não podemos ler a Bíblia apenas nos cultos dominicais, nós precisamos meditar nela diariamente. E hoje nós temos uma grande aliada que é a tecnologia. Você pode ter a sua Bíblia ou várias Bíblias no seu celular. De repente você está na fila do banco, você não está fazendo nada, está lá na fila do banco, vai ter que esperar. Tem a Bíblia no seu celular, porque você abre o seu celular e faz uma leitura bíblica. Ah, você está em alguma fila de algum lugar e infelizmente, né, socialmente nós enfrentamos fila para tudo. Né? Então, eu estou dando um exemplo simples aí. Você tem celular e todo mundo hoje tem celular, né? Baixe a Bíblia no seu celular e leia a Bíblia de forma constante. Não deixe para ler a Bíblia apenas nos cultos dominicais. Eu separei para você Salmo 1, versículo 1 e 2, principalmente o versículo 2, quando diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Nós precisamos ler a Bíblia constantemente. Se você ler a Bíblia só aos domingos, quando o pastor faz a pregação, ou só nos estudos bíblicos, só nos seus momentos de devoção na igreja, você vai perder muito, você nunca vai crescer a contento, nunca vai alcançar maturidade como deveria, como o Senhor quer que você alcance. Outro ponto, a Bíblia deve ser lida com dedicação. Dedicação. É preciso se aplicar à leitura bíblica, você precisa separar um tempo para ler a Bíblia. Ah, eu vou, sei lá, vou separar aqui 5 minutinhos. Não, hoje nós temos tantas coisas para fazer. E aí eu me lembro de uma frase de Lutero. É claro que o tempo de Lutero, século XVI, era totalmente diferente do nosso tempo, século XXI. Mas é interessante uma frase atribuída a Lutero, quando ele dizia assim: eu tenho tanta coisa para fazer que eu não conseguiria se eu não passasse 2 horas orando. Talvez você não vai ter tempo para dedicar a leitura, dedicar 2 horas à leitura bíblica, mas o curioso é que às vezes nós perdemos tanto tempo com as redes sociais, com a internet, não é? E com tantas outras coisas, e aí para a leitura bíblica nós não nos dedicamos. Você quer ler a Bíblia corretamente, você precisa se dedicar a essa leitura. É preciso se aplicar à leitura, dedicar tempo para isso, aprofundar o conhecimento. Só assim nós seremos obreiros aprovados e não teremos nada para nos envergonhar. Foi isso que o apóstolo Paulo orientou Timóteo: seja um obreiro aprovado, saiba manusear a palavra, porque assim você não vai ter nada com que se envergonhar. Próximo ponto. A Bíblia deve ser lida conscientemente. Conscientemente. O que eu quis dizer quando eu menciono ler a Bíblia de forma consciente? Você precisa entender o que está lendo. Né? Você precisa entender o que está lendo. Lembra do eunuco, quando Filipe encontra o eunuco na estrada, e aí Filipe pergunta para ele: entendes o que lês? E aí o eunuco diz para Filipe: mas como que eu vou entender se ninguém me explica? Lá? Porque o eunuco ali naquela leitura, ele estava lendo Isaías 53, e ele, lendo Isaías 53, ele não estava entendendo o que ele estava lendo, porque, na verdade, o Espírito Santo não havia iluminado o seu entendimento para que ele entendesse a palavra. Né? Nós precisamos ler a Bíblia de forma com entendimento. Nós precisamos entender o que estamos lendo. Ah, pastor, mas você falou agora há pouco que existem coisas difíceis na Bíblia, então como que eu vou fazer com essas coisas difíceis? Para isso,
tem os estudos bíblicos, para isso tem as escolas dominicais, para isso temos os nossos cursos de formação teológica, é o que nós temos na nossa igreja, né, o curso de formação teológica básico. Então, você precisa entender o que está lendo. Uma coisa importante que você precisa saber é que não há na Bíblia segredo oculto, não há código secreto a ser desvendado. Há vários anos atrás, um jornalista americano escreveu um livro chamado Código da Bíblia. E não sei se você conhece esse livro, já ouviu falar desse livro. Segundo qual era a tese desse jornalista? É que na Bíblia, aí ele está falando do Antigo Testamento, né, no hebraico. Na Bíblia existem certos códigos secretos, você precisa ler para descobrir esses códigos secretos. Aí como que ele descobria esses códigos secretos? E aí eu já quero dizer que eu não concordo com isso, tá bom? Não concordo com isso. Eu estou aqui apenas mencionando, mostrando para você como era feita, qual era a tese desse jornalista. Michael Drosnin, se não me engano o nome dele. Ele pegava um texto bíblico, um texto do Antigo Testamento, e achava ali algumas palavras. E aí essas palavras, segundo ele, eram códigos secretos. Palavras que eu digo como sabe aqueles caça-palavras que existem naquelas revistinhas que você compra de cruzadinha e tal? É mais ou menos aquilo ali. É possível fazer isso com o hebraico, porque o hebraico é uma língua que não tem vogais, né? É uma língua só de consoante, é uma língua consonantal. Então é muito mais fácil você encontrar uma palavra só com consoantes. Eu me lembro há muitos anos atrás, um programa quando o reverendo Mauro Meister foi participar de um debate falando exatamente sobre isso. E para contradizer contradizer essa tese, né? O reverendo Mauro Meister pegou o programa o teólogo, esse teólogo, um teólogo que estava ali defendendo, né, o código da Bíblia, essa questão de ter segredos ocultos na Bíblia. E aí o Mauro Meister pega uma página do livro Moby Dick, e ele faz com que um programa de computador passe pelo livro Moby Dick e vai achar assim palavras ocultas, nomes diferentes e tal, né? Então, para mostrar que em qualquer literatura você pode achar assim certos códigos ocultos, né? O fato, meus irmãos, é que você e eu precisamos entender que na Bíblia não há segredos ocultos. Tudo que Deus quis revelar, ele revelou de forma clara. Tudo que nós precisamos saber sobre Deus, sobre nós mesmos, sobre a nossa queda, né, sobre a nossa corrupção moral, espiritual, e sobre a possibilidade de redenção, sobre a redenção, a certeza, não possibilidade, mas a certeza de redenção que temos através de Cristo, está muito clara na palavra do Senhor. Não há segredos ocultos, não há códigos secretos. Se houvesse códigos secretos, não haveria necessidade Deus não teria se preocupado em preservar a palavra dele como ele se preocupou e como nós a temos preservada hoje, né? Então, se você quer ler a Bíblia de forma correta, você precisa ler conscientemente. Leu alguma coisa que não entendeu? Entre em contato com os pastores, entre em contato com alguém que tenha mais maturidade que você, que possa te explicar aquilo ali que você não entendeu. Nós precisamos entender que você tem uma história cristã, e falando de cristianismo, né? Mais de 2000 anos de desenvolvimento teológico cristão. Então, muitos homens, muitas pessoas foram extremamente capacitadas por Deus para explicar a Bíblia, né? Para se debruçar sobre os textos difíceis e trazer um entendimento que seja o mais próximo possível daquilo que Deus quer para nós, né? Daquilo que Deus quer que nós entendamos. Então, ler a Bíblia corretamente é ler de forma consciente, entendendo
o que você está lendo. E aí eu queria terminar o meu estudo dessa manhã deixando aí o versículo 3 do Salmo 1. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Se nós procedermos dessa forma, com todas essas com todos esses pontos que eu mencionei para vocês, que nós mencionamos, que nós vimos nesse estudo, nós vamos crescer, nós vamos amadurecer espiritualmente. E é isso que o Senhor quer para a nossa vida, isso que o Senhor quer para nós, que você cresça e se pareça cada vez mais com Cristo. E esse parecer com Cristo, um dos pontos que você precisa exercitar para se parecer com Cristo, de fato, buscar ao Senhor com a sua disciplina espiritual, não só na oração, mas também na devoção nos cultos e também na leitura bíblica. Eu gostaria de terminar o nosso estudo essa manhã fazendo uma oração ao Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, neste momento eu quero te agradecer por estar aqui mais uma vez compartilhando a tua palavra, compartilhando algo importante para o teu povo. Oh Deus, eu te agradeço porque o Senhor cuidou e cuida do seu povo. Eu te agradeço porque no seu propósito eterno, o Senhor inspirou homens ao longo da história para que escrevessem a tua vontade. E hoje nós temos a tua vontade na Bíblia Sagrada, a vontade do Senhor de forma plena, total. O que nós precisamos saber sobre o Senhor, sobre o teu amor, sobre a tua graça, está revelado, está mencionado na Bíblia, revelado na palavra do Senhor. E o que nós precisávamos saber também sobre nós mesmos, sobre a nossa queda, sobre a corrupção humana, tudo está ali, Senhor. Eu te agradeço por isso, porque isso é bênção, isso é bênção do Senhor, demonstra o teu cuidado por nós, pelo teu povo ao longo de toda a história. E eu peço que o Senhor haja na vida de cada um de nós, nos iluminando, nos impulsionando em primeiro lugar para ler a tua palavra, nos dê vontade de ler a tua palavra, de te buscar, não só em oração, em devoção nos cultos, mas também em leitura bíblica, e que o Senhor nos ilumine, abra o nosso entendimento para que entendamos aquilo que estamos lendo e de fato cresçamos no Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero agradecer a vocês por esse momento e a minha oração, a nossa oração, né, é que nós estejamos sempre buscando ao Senhor em leitura bíblica e lendo a Bíblia de forma correta, para que nós cresçamos e que o Senhor continue abençoando a sua vida. Você, membro da primeira igreja presbiteriana de Rubiataba, você que está aí nos assistindo pela internet, que você seja abençoado. E eu quero convidar você a participar dos nossos cultos, tá bom? Hoje, domingo, a partir das 19h30, todo domingo a partir das 19h30, nós temos culto lá na primeira igreja presbiteriana de Rubiataba. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.